Olá, seja bem-vindo a mais um programa Essência. Aqui as suas dúvidas sobre o sermão de hoje chamado Um Lugar para Desfrutar serão respondidas. Estamos aqui com o pastor Tiago e com alguns convidados. Vamos lá? Bom, vou apresentar a vocês o nosso time de hoje. Pastor Tiago é o nosso pastor associado da nossa comunidade. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. E estamos aqui com os nossos convidados Alan e Cadney. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigada. Vamos começar, pastor? Vamos lá. Ok. A primeira pergunta é a seguinte. Assim como os espias tiveram que escolher entre confiar em Deus ou temer os gigantes, com quais gigantes os desbravadores ou jovens no geral, crianças, podem se deparar hoje? Eu acho essa pergunta interessante porque existem gigantes que, na verdade, eles são invisíveis. E eu acho que o maior desafio para essa geração aqui, para os desbravadores, adolescentes, são esses gigantes que a gente não vê. Josué e Caleb, os demais espias, eles estavam avistando, eles viram o medo, eles viram o perigo, né, e sentiram medo. E quando a gente se depara com perigos, com gigantes que a gente não vê, como que a gente vai lidar, né? Essa é uma pergunta bem difícil mesmo. Só que a gente precisa entender primeiro que os gigantes que estão ao nosso redor são coisas pequenas, coisas simples. Às vezes a gente pensa que o gigante é aquilo que se depara na nossa frente, que a gente vê e já teme, mas não. Hoje, os jovens estão enfrentando muitos ataques através das redes sociais, através da internet, através de gigantes que nem parecem gigantes, até parecem amigos, porque literalmente são amigos, são pessoas que estão próximas, pessoas que estão ao nosso lado andando. Então, realmente, esse tem sido os maiores gigantes, né? Aquilo que não aparenta ser gigante, a gente muitas vezes não vê, que são influências que a gente recebe, tanto das amizades, da internet, das redes sociais. Eu acho que são essas más influências, né? Que vêm de vários aspectos diferentes. Não tem como eu mensurar porque vai ter coisas que o inimigo vai atacar em você de uma forma, que vai atacar para o Alan de outra, que vai atacar para a Cadney de outra. Então são esses gigantes invisíveis que eu acho que são a maior preocupação para essa geração. Sim, verdade. Cadney, sua vez. Perfeito. A minha pergunta é a seguinte. Como nós, membros do Clube de Desbravadores, podemos fazer com que os jovens, as crianças de fora, enxerguem o clube como uma terra prometida? Um lugar de paz, lugar de amizade, lugar de fé? Eu acho que vai daqueles dois princípios que eu separei ali. Tem duas coisas que motivam. O desânimo, tem muitos que são motivados pelo desânimo, e a animação, a empolgação, assim, quando você percebe que aquilo quando você tem um sentido, esqueci a palavra que eu usei no sermão agora, mas já me veio na cabeça aqui. Mas você percebe que quando a gente tem essa motivação, tem essa animação, a gente transborda isso pro lado. As pessoas vão enxergar que o clube é uma bênção, que o clube é uma terra prometida, que o clube é um lugar de alegria, de paz. Se a gente começa a sentir essa alegria, essa paz, e se a gente começa a transferir isso para as pessoas ao nosso redor. Então muitas vezes a gente está no clube, mas tem aquele desânimo de eu preciso acordar cedo. Você tem que acordar, assim, que bom, que benção que tem um clube de desbravadores para poder acordar cedo e ir. Eu tenho um amigo que, infelizmente, ele passou pelo clube de desbravadores. Hoje ele não é mais um desbravador e, infelizmente, ele passou por uma luta muito grande que ele acabou sendo preso. Então ele está na cadeia. A última vez que eu pude vê-lo, eu encontrei ele na rua, estava em situação assim deplorável. Mas sabe qual que foi a primeira coisa que ele veio conversar comigo? Ele falou assim, cara, como era bom o tempo que a gente estava no Clube de Desbravadores. Você percebe? Se a gente demonstra que ama, não importa a situação, não importa onde a gente está, se a gente consegue mostrar, olha, esse lugar é um abençoado. Ele testemunhou para mim. Do tamanho que é a benção do Clube de Desbravador, por tudo que ele passou, todas as dificuldades, olha a lembrança dele, que os bons momentos que ele teve de vida era o tempo que ele estava no Clube de Desbravadores. Então acho que esse é o principal ponto, a gente mostrar que o clube é essa bênção e mostrar isso através do nosso testemunho. A gente apresentando que é feliz ali, que gosta e que tem várias formas de Deus alcançar, né, as pessoas através do nosso servir, né? Quando a gente serve. Amém. E querendo ou não, o clube marca de alguma forma a gente. Marca. Eu, por exemplo, fui pro meu primeiro Campuri no ano retrasado. E, tipo, eu não conhecia nada do desbravador, né? Comecei pelo clube, foi feita a minha investidura, tudo. E logo em seguida eu já fui pro Campuri.
E quando eu cheguei lá, vi toda a estrutura do Campuri, como que é passar por todas as provas. Claro, não fui desbravador, não pude participar de todos os desafios, né? Mas, de alguma forma, isso marcou a minha vida. Porque eu consegui, tipo, eu senti mais a presença de Deus perto de mim. Então, querendo ou não, marca a vida da gente, né? Continua marcando. Eu vou ser desbravador daqui até a volta de Jesus, porque cada Campuri que a gente vai, cada acampamento é uma marca diferente que a gente recebe. Né? Amém. Alan, qual é a sua pergunta? A minha pergunta é a seguinte, Josué e Caleb foram exemplos de fé e coragem, né? Diante dos desafios que eles tiveram que enfrentar. Como que a gente pode aplicar na nossa vida hoje, no nosso dia a dia, essa prática que Josué e Caleb tiveram? É interessante que Moisés era o líder que guiava o povo de Israel, e depois esse líder preparou um outro líder, né? Preparou Josué. Caleb também foi junto ali, uma dessas pessoas preparadas, mas a gente vê a função de Josué sendo assumida. E enquanto Josué liderou, enquanto Josué conduziu aquele povo, enquanto Josué dava o exemplo, né, como líder espiritual, o povo estava caminhando junto com ele. A gente vê depois no relato ali mais para frente que quando Josué morreu, se levantou uma outra geração. E uma geração que não conhecia o Senhor. O que isso nos remete? Que quando a gente abraça a causa, quando a gente abraça a liderança, quando a gente abraça o chamado, a gente guia, a gente conduz um povo. Eu acho que o que nós podemos fazer é justamente isso, enxergar que Deus tem um chamado para a nossa vida, independente de ser líder, de estar nos bastidores, mas abraçar o chamado de Deus ali, e a gente de forma espiritual, porque Josué era essa referência espiritual, e enquanto ele era a referência espiritual, teve um povo guiando. Quando Josué faleceu, eles perderam essa referência. Então acho que a gente precisa ser referência. Amém. Buscar uma vida de liderança, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de sacerdócio, para que a gente possa ser a referência para que outros sigam nossos passos, né? Através dos nossos dons. Ok, pastor. E diga para nós então, qual a essência do seu sermão de hoje, no Dia Mundial dos Desbravadores? Desfrutem Desse lugar, desfrutem dessa bênção. A gente não sabe quando que nós vamos ter essa oportunidade de continuar estando dentro de um clube, de tendo liberdade, de poder fazer essas coisas, de poder levar pessoas até Cristo. Então, que nós possamos desfrutar desse lugar, né? E que, se for para ser turista, que seja turista só nessa terra, só nesse mundo, que a gente possa viver e habitar nas mansões celestiais. Amém. Amém. Gente, obrigada pela participação de vocês. Venham sempre, tá? E pastor, pode encerrar pra gente com uma oração? Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, Pai, somos gratos por esse dia, por essa data tão especial, Pai, que comemoramos, Pai, um ministério que tem engajado no propósito, Pai, de salvar do pecado e guiar no serviço. Amém. E muitas pessoas, Pai, têm alcançado a salvação em Cristo Jesus, Pai, através do nosso testemunho, através do que esse ministério tem feito, Pai, pelas pessoas. Continue motivando os desbravadores, continue motivando a liderança e, principalmente, Pai, continue motivando os seus pais, motivando a igreja, para que esse ministério, Pai, continue crescendo e continue apoiando aqueles que necessitam, Pai, te conhecer dessa forma tão especial que o Clube de Desbravadores apresenta, Pai. Que nós possamos desfrutar desse ministério, desfrutar desse tempo, desfrutar desse lugar e um dia, Pai, podemos estar contigo desfrutando nas mansões celestiais. É isso que eu te peço e agradeço por amor de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.